Olá, internauta do site AgriNotícias. Nós voltamos com a nossa entrevista especial, hoje trazendo aqui para os nossos estúdios o Daniel Martins Oliveira, coordenador executivo da Adser, especialista em cooperativismo. Fundada em 1999, a Adser, a Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Cerrado, foi idealizada por meio da união de um grupo de empresas distribuidoras de insumos agrícolas do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, tendo como principal objetivo superar as dificuldades enfrentadas pelo agronegócio naquele momento. Desde então, a Adser se mantém firme em seus propósitos e movida pela participação e comprometimento de seus associados, o compromisso de sempre buscar a excelência e o fortalecimento do agronegócio como um todo, criando e oferecendo ferramentas que contribuam com a profissionalização do setor da distribuição, sempre pautados pela ética e responsabilidade socioambiental. Vamos dar as boas-vindas agora ao Daniel, ele vai falar um pouquinho sobre a Adser. Daniel, seja bem-vindo ao AgriNotícias. Fala um pouco aí sobre a Adser, sobre a associação de vocês. Obrigado, André. O projeto Adser, ele contextua uma condição maior dentro do segmento do agronegócio. Eu vim para a Adser para fazer uma recuperação, inclusive, de identidade, né? Para a gente buscar uma melhor participação efetiva dentro da sociedade. E a Adser tem esse intuito, de promover, né, um setor, um segmento que causa e que é responsável por boa parte da produção agrícola, não só da região, mas do estado e do Brasil, né? E nós temos que ter, apesar de ser um sistema e um negócio próprio com características de concorrência, de competitividade, mas nós temos algumas prioridades que a gente tem que ter um norte, ter uma consistência, principalmente em termos de tecnificação. Nós temos que estar sempre tendo mais e mais preocupação com a tecnologia da produção, né? Nós temos que estar atentos às condições da aplicatividade dos produtos, né? Como é que é feito, como é que isso tem sido proposto, né? Certo? E principalmente quanto à segurança alimentar, porque acima de tudo nós temos que estar sempre preocupados e atenados, né? Porque o que nós temos que levar para o campo, acima de tudo, é produção, mas com segurança. Isso tanto para o produtor quanto para o consumidor final. Então esse é o intuito e o objetivo nosso enquanto entidade na representação desse segmento. E vocês também têm a iniciativa Campo Legal. O que é? Dentro desse percurso aí de 20 anos, a Adser teve que se ajustar e que se estabelecer em várias frentes, né, do nosso negócio. Antes do Campo Legal, inclusive, nós tivemos que estar nos preocupando e nos inteirando com a logística reversa. Então, nós somos parte hoje de um sistema que tem uma devolução plena de todas as embalagens que são usadas no campo, né? E que a Adser participa praticamente com 48% dessa devolução regional. De todas as embalagens que vai para o campo, voltam para serem processadas, reutilizadas ou incineradas. Então é uma bandeira que iniciou todo esse trabalho de participação, né, e de representação da Adser. Devido a essas diversas iniciativas de vocês, como que surgiu esse Campo Legal e qual é o seu principal objetivo? A Adser, ela tem que dar respostas, né? Respostas não somente aos seus associados, enquanto empresários, enquanto empreendedores de um negócio, mas à sociedade e até à segurança pública. Então, nós tivemos em 2016 ocorrências na região do Noroeste em que produtos, né, por ser até uma área de muita ocorrência desse tipo de ações, produtos de roubo foram encontrados em uma propriedade, né? São produtos de receptação, tinha produtos de falsificação, tinha produtos com validade indefinida. Então, quando a polícia militar e a polícia civil foi acionada para a ocorrência, eles se sentiram totalmente sem despreparo total, né, para poder enfrentar a identificação e até mesmo o controle dessas ocorrências. Então, nessa época, nós fomos chamados para levar e para participar de alguma ação que pudesse dar um preparo ou mesmo dar uma resposta para esses policiais, para esse pessoal que na ativa não tinham nem ainda uma situação de enfrentamento dessas ocorrências. Então foi aí que a gente surgiu a ideia
de começar um treinamento, uma capacitação, envolvendo não só a corporação militar, civil, técnica, tinha polícia técnica, polícia ambiental, polícia florestal, mas também a sociedade e também o meio acadêmico, porque aí as universidades, com seus formandos e estudantes de agronomia, de engenharia ambiental, certo? Foram chamados também para poder fazer parte desse movimento e ter um entendimento do que é o processo e do que isso pode causar de danos para um todo. De lá para cá, quais foram os resultados? A conscientização é a nossa batalha maior. Nós temos que conscientizar o meio, o produtor, a sociedade, do que, na verdade, o que é envolvimento nisso. Então, hoje, o que a gente tem nesses 4 anos foi capacitações desenvolvidas para núcleos específicos. Nós tivemos uma ação diretamente em Unai, onde envolveu o meio acadêmico principalmente, né? A Polícia Federal participou e a Polícia Civil, né? Juntamente com o comando da Polícia Militar. O Paracatu foi o pioneiro nesse evento, então nós tivemos uma ação muito significativa lá, e com envolvimento praticamente técnico, né? E tivemos também em Uberlândia, em Patos de Minas, né? E em Sete Lagoas a gente fez um trabalho conjunto com a FAENG e também com a Embrapa, né? Nós tivemos até a participação do nosso ministro, eterno ministro Alisson Paulinelli, né? Um trabalho conjunto lá. E uma coisa que é interessante, esse trabalho ele não tem uma condição única de término de início. A gente tem uma sequência que é de acordo com a demanda e com a participação da sociedade em si. Daniel, você falava sobre tudo isso que ocorre no campo, que são os defensivos irregulares. Existe uma penalidade para isso? André, a base de tudo isso, ela está no Código Civil e está também na 7802, que é a lei que regulamenta a comercialização e a utilização dos agrotóxicos, né? Dentro desse contexto legal, o produtor ele desconhece, inclusive, né, qual que é a sua efetiva comprometimento com esse produto ilegal. Porque quando a ocorrência do roubo, a ocorrência da falsificação, ela só tem um destino, a produção agrícola. Ela só tem um destino, ela só tem uma condição de colocação desse produto, o campo, a produção de alimentos. Então, o que é? O produtor, quando ele se envolve em receptação, porque ele passa a ser um receptador, ele passa a ser um cúmplice de toda uma estrutura criminosa, né, de uma organização criminosa, ele, enquanto receptador ou usuário desses produtos, ele começa a ser tratado, né, nas condições da lei, né, como um contraventor, como um criminoso, e aí ele tem as suas penalidades estabelecidas no Código Civil. O que se estabelece? Vamos considerar, então, o produto de receptação, produto de roubo. O produtor que usa ou que faz a receptação, que faz a compra, a aquisição e a utilização de produtos de roubo, ele pode ter de 2 a 4 anos de prisão, fora multas que chegam até 4 milhões de reais. Certo? E além disso, dependendo das situações que esses produtos são encontrados, ou das condições de armazenamento, ou mesmo das condições de envasamento que eles sofreram, ou de transformação, ele pode cair em crime ambiental. Aí se ele cair em crime ambiental, além das multas e das penalidades da reclusão, ainda ele não vai ter nem fiança, né? É um crime inafiançável. E aí um dos pontos que ainda pesa um pouco mais em que o produtor dificilmente imagina e que ele acha que não tem nenhuma percepção e nunca ouviu essa condição, apesar de ter várias ocorrências, principalmente no sul do país. Rio Grande do Sul, nós tivemos várias ocorrências do IBAMA, no Paraná tivemos condições de penalidades impostas pelo IBAMA, porque o uso de produtos ilegais, que não tem identificação, um produto de roubo, um produto de falsificação, ele perde o seu conceito técnico de toxicidade, de regulamentação de aplicação, de utilização, aí ele passa a ser um produto impróprio, um produto que não tem mais um registro. E aí ele pode ter uma intensidade de residual desconhecida, né? Aí ele pode ter um comprometimento da saúde alimentar, porque o consumo do produto final que utilizou esse defensivo
ou essa condição desse produto falsificado, que muitas vezes nem defensivo na verdade não tem nem princípio ativo, mas sabe lá o que eles colocam nessas embalagens, né? A utilização dos produtos, o consumo final do produto que a lavoura foi cuidada, foi tratada com esse tipo de produto ilegal, ela pode ter níveis de toxicidade desconhecido, porque não tem acompanhamento, não tem registro, não tem análise, não passou por uma Anvisa, não passou por uma fiscalização do INMA. Quer dizer, ele não tem nem conhecimento do que pode ter de toxicidade e que pode comprometer a saúde de quem está consumindo aquele alimento. Certo? Então isso passa a ser o quê? A penalidade principal. Interdição da lavoura, interdição da lavoura e da produção. Inclusive a lavoura com a condição pela lei, pelo próprio Código Civil e pelo próprio Código da 7802, pode ser incinerada. Você fala assim, vamos incinerar uma lavoura de soja. Tá bom, mas um ano que vem ele planta outra. Mas uma lavoura de café? Você tem indussulfans que já estão proibidos no mercado há mais de anos e que continuam entrando pelas divisas da Venezuela, do Paraguai, do Uruguai. Você tem o benzoato, que é um princípio ativo que está sendo utilizado regulamentarmente em alguns estados, mas que é proibido em Minas. E que, de repente, sendo utilizado, ele pode causar uma situação de comprometimento alimentar na produção, principalmente do feijão, certo? Que é uma das nossas riquezas do Noroeste. O que pode ocasionar isso? Uma interdição da produção e da lavoura, e até a incineração de todas as plantas daquela propriedade. Então, é pesado as penalidades, e o produtor desconhece, porque muitas das vezes ele não chega a entender que o comprometimento final é dele. Ele, enquanto receptador, enquanto envolvido com essas quadrilhas, é o único que vai sofrer penalidade. Porque os demais não são até desconhecidos. Onde você vai encontrar o produto do roubo? Na propriedade do produtor rural. Onde você vai encontrar o residual de qualquer produto que não foi registrado ou que não é legalizado? Na produção final que sai da propriedade dele. Então, ele que é o alvo de toda a sanção, de toda a penalidade, de toda a situação que se cria na consequência do uso dos ilegais. E tem como identificar esse defensivo ilegal? Ele tem sim alguns critérios que a gente vê que não comerciais, né? Porque comerciais é simples, né? É igual você vê, né? Você tem aí um produto que são custos valores agregados altos, tecnologia e outras condições mais, que geralmente chega na porta do produtor por 40% do preço de mercado, que ele conhece bem, que é o dia a dia dele. Ele compra tudo isso, safra após safra, ele tem uma movimentação econômica que ele conhece todo o mercado de insumos. Aí chega na porta dele por 40%, 50% do preço. Caramba, como é que ele não se identifica? Agora, quando o produto é de contrabando, aí fica mais fácil, porque alguns produtos eles têm que ter condições de rotulagem que são estabelecidas pela própria Anvisa, pela própria legalização e registro do produto. Aí você não pode ter palavras que não sejam em português. Aí não pode ter lá nada em espanhol, chinês, não pode ter termos que não seja em português. O rótulo tem que estar claro. O rótulo tem que considerar as condições não só de toxicidade, mas também de aplicação, como aplicar, e também as condições de carência. Porque os ilegais, muitas das vezes, você usa um produto no HF, em que, como uma cultura dinâmica, né, que você colhe e já está praticamente indo para o Ceasa e do Ceasa para a mesa do consumidor, que somos nós, que é você, que é eu, que é o próprio produtor. Mas essa condição de carência, muitas das vezes nos produtos ilegais, ela não é compatível com o que a marca comercial, com aquele princípio ativo estabelece para aquela cultura. E aí o produtor aplica, colhe já e põe no mercado. E a carência ainda não foi daquele princípio ativo, daquele produto, daquela toxicidade ainda não foi totalmente desfeita. Você está consumindo isso. Certo? Então, você tem que estar atento à embalagem, né, principalmente, à rotulagem, para poder você ver as características de impressão, de disposição da aplicação, da carência. Então, tudo que são informações que faltam e que é de conhecimento do produtor e de todo o mercado, já o torna identificável como um produto ilegal. Certo? E a própria embalagem, só complementando, André,
A própria embalagem desses produtos, ela tem uma condição especial, porque, como eu te disse, nós somos já uma excelência o Brasil é uma excelência na logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos. O Brasil mantém índices de 96% de devolução, enquanto o país atrás, o Canadá, está em níveis de 70%. Mas algumas embalagens, esses 4%, vamos considerar, que pode estar dentro do que chega nas propriedades como ilegais ou como sem origem, e ainda tem aquelas ações que o produtor também, por desconhecimento de causa e até por não saber o comprometimento que pode ter na sua atividade, comercializa a embalagem. Porque a embalagem de um defensivo, ela tem que ser, no processo de utilização do produto, ela tem que ser tríplice lavada, até para aproveitar o máximo do que tiver de conteúdo dentro do recipiente. Então, quer dizer, o produtor faz a calda, lava a embalagem, joga dentro da calda, faz uma segunda lavagem, joga uma terceira lavagem para poder dar uma situação mais de limpeza, de uma primeira limpada na embalagem, fazer com que ela se torne, não vai ficar isenta de resíduo, mas ela vai estar tríplice lavada. E na hora que ele faz isso, ele tem que perfurar, porque a embalagem ela tem que ser inutilizada e não pensando, a lei não pensava no reaproveitamento ou na ação de falsificação. Ela pensava que a perfuração na embalagem, principalmente na base, deixaria que ela não pudesse acumular chuva, água, qualquer outro líquido que possa portar ali para que ela não seja reutilizada nesse sentido e que ela não acumule líquidos ali dentro para poder gerar mais alguma toxicidade. Mas aí o produtor não faz o processo e ainda comercializa. Aí essas embalagens vão para onde? Para falsificação. Além de tudo isso que você falou, quais são os outros trabalhos do Campo Legal? A sequência, nós não podemos parar, né? Porque a gente sempre fala, né, que o crime organizado ele tem sazonalidade, né? Então nós temos aqui momentos nossos de plantio, que principalmente das lavouras brancas, né, da cultura da soja, do milho, são momentos em que intensificam as ocorrências. Nós tivemos situações agora na época do plantio da soja, na época da condição do milho, em que avolumaram aí desde roubo de cargas, de caminhões, roubos em fazenda e tal. E isso então é uma luta constante, nós temos que ter continuidade. E nós chegamos num ponto que nós temos que não só conscientizar, trazer a conscientização, como eu bati muito aqui do produtor, mas também de ter um apoio estrutural ou até mesmo de poder público, né? Hoje, o Campo Legal, uma marca registrada de direito, né? E de fato, quer dizer, ela é uma propriedade, a gente não está com aquela condição irresponsável de estar promovendo cursos, fazendo capacitação ou divulgando produtos, sem que isso seja legalmente registrado. Então, hoje a marca ela é uma marca registrada, Campo Legal. Ela está, inclusive, disponibilizada a nível nacional. Nós não temos só ações regionais, nós temos aí, ela está, inclusive, vinculando a própria Associação Nacional da Distribuição, que é a ANDAB, né, nos processos e nos projetos, e até nas ações que são feitas a nível de Brasil, né? A Adicosul, que é a nossa parceira e que nos faz trabalhar em Minas uma representatividade global do cenário mineiro, e não só a região do Cerrado, e não só a região sul e centro-oeste, mas como estado como um todo. A Adicosul, a gente tem feito muitos trabalhos contínuos de divulgação, de treinamento, de capacitação e principalmente de acadêmico também, tá? De levar o conhecimento para os agrônomos, para os professores, do que é o envolvimento do negócio, não só do produtor, mas de toda uma cadeia. Então, hoje, a Secretaria da Agricultura, através da nossa excelentíssima secretária, né, Ana Maria Valentini, ela tem em mãos um ofício que foi protocolado de todo o segmento da distribuição, representado pela Dicere e pela Adicosul, e que a gente faz não só números, a gente não faz só uma amostragem de números, nós fazemos uma proposta de ação conjunta. Nós não queremos uma ação que seja direcionada, nós queremos uma ação que seja de proteção de toda uma região, de todo um estado, porque envolve não só
o comercial, as revendas, os canais, né? Mas envolve o produtor, a segurança do produtor, né? Certo? Porque ele é parte de toda uma cadeia e ele é uma preocupação do Estado, né? Também, e a própria produção de alimentos. Então, hoje nós temos esse trabalho junto à Secretaria da Agricultura, né? Temos a campanha de informação constante de todo o segmento em termos das ocorrências, né? E da própria proteção para que os produtores tenham um melhor conhecimento e até mesmo precaução com as suas propriedades e com a sua atividade. Só para a gente finalizar, Daniel, eu queria que você fizesse um resumo sobre as penalidades, porque é uma coisa importante que precisa a gente ressaltar para todos os internautas que nos acompanham agora neste momento. As penalidades, a gente sempre bate, né, que se você não tiver o consumidor final, você não tem o tráfico, né? Se você não tiver a receptação, você não tem o roubo, né? E, inclusive, é uma preocupação nossa também, não só com a segurança das nossas lojas, dos nossos distribuidores, mas também com a segurança da família no campo, né? Porque hoje você, tendo a sua família, dos seus trabalhadores, ou sua própria família que está no campo, ela estando envolvida nesse mercado de ilegais, ela se torna refém dessas organizações e passam a ser opção, né? Opção única de mercado. E aí vem as penalidades, que além de ter as condições legais, né? Que é aquelas umas que são imputadas pela lei, em que ele pode ter de 2 a 4 anos de prisão, né? Por estar com a condição da receptação, dele ser negada a fiança em caso de comprometimento ambiental desse produto sem registro, ou de contrabando, ou sem nenhuma origem, né? Certo? Ele teria também multas financeiras que podem chegar até 4 milhões, comprometimento de sua própria condição de geração de renda, né? Então ele pode se comprometer financeiramente com a utilização desses produtos de roubo ou mesmo de falsificação, né? Ou de contrabando. E aqueles que são, geralmente o contrabando e a falsificação, ele traz uma condição do produto que ela não tem uma identificação de origem, nem de certificação, né? É aí que tem um comprometimento alimentar, aí envolve o final, que é o consumidor. E aí você tem penalidades de interdição, né? A interdição da fazenda e da produção, e a incineração da cultura, da produção sua. Isso é algo que eu acho que é o limite, né? É o limite, você chegar a perder todo um trabalho, todo um ano. Tudo aquilo que ele produziu, né? Tudo que ele produziu, né? Numa condição, por um envolvimento, por uma condição de se achar que está dando um ou outro melhor ganho, quando pode perder tudo. Então, essas penalidades, e a gente reforça sempre nas nossas palestras, nas nossas conversas, que o pior é a família, né? A família que está lá na propriedade, o trabalhador, que muitas vezes é alvo de armas, né? Porque essas operações, elas não são de armamento pesado, né? São de profissionais mesmo. Coloca em risco a família mesmo. Né? Coloca em risco a família, a segurança da família e até a integridade, né? E toda vez que você abre a sua porteira e recebe o produto de falsificação, o produto de roubo, ganhando ali alguma situação de preço diferenciada, que já te mostra que o negócio não é o correto, que já te mostra que aquilo tem algo que está destoando, que está errado, ou que está incorreto com aquilo que é o mercado. Toda vez que você abre a sua porteira, você está facilitando até a condição e o conhecimento de todas as suas rotinas, certo? As suas disposições de infraestrutura, de maquinário, de equipamentos, certo? De armazenamento, tudo que você tem passa a ser olhado como objeto de desejo algumas das vezes, e pode ser ali a origem de um plano de roubo ou um plano de ação que possa estar acabando ali com a sua propriedade, na sua propriedade, né? Você passa a ser o alvo, você passa a ser o alvo daquela organização, daquele momento, porque você tem algo que pode estar sendo de interesse de um mercado. Você está sendo alvo
ao mesmo tempo que fomentando e receptando aquilo que já foi de outro parceiro, do vizinho ou daquele que te fomenta a sua produção. Muito bem. Agora eu quero agradecer à Adicea, a todos os associados, falar que esse canal está aberto a cada um de vocês e também parabenizar pela iniciativa do Campo Legal, essa iniciativa que tem a preservar o campo aqui da nossa região. Quero agradecer também ao Daniel pela sua participação, por essa entrevista, pelo conhecimento que você trouxe a cada um de nossos internautas. Na verdade, a gente tem, desde o início desse trabalho, né, a gente, de 2016, que como eu comentei, ele já veio dentro de uma plataforma de comunicação, né, uma plataforma de envolvimento com a sociedade, como eu te disse, mas também com o meio da indústria, com o meio das cooperativas, do comércio, né. Temos uma assessoria de comunicação para desenvolver todo esse trabalho. Não fazemos isso de uma maneira amadora, certo? Até porque nós temos que levar informação com consistência, com fonte, né, com conceito, certo? E para poder a gente trabalhar não só a condição do campo legal, não só da própria condição da da tecnologia de aplicação dos produtos, né, da segurança da aplicação dos produtos. Então, quer dizer, todo o campo ele é legal não só pela condição dos produtos que é utilizado nele, mas pela mão de obra. Isso nós temos que preservar. E a Adicea, em sua plataforma, ela está disposta a estar sempre com essa porta, com essa bandeira, para que ela seja de uso comum do produtor, uso comum do próprio fornecedor, né, certo? E também da sociedade, né? Hoje nós temos várias participações dentro do meio acadêmico, temos também das organizações de desenvolvimento dos municípios, né? São parceiras, né? A DESP é uma parceira, né? Assim como temos outras entidades em outros municípios. E é um canal que está aberto. Vamos trabalhar juntos para que a gente possa estar trazendo informação e também para poder a gente estar construindo uma defesa da nossa própria condição enquanto segmento do agronegócio. Essa e outras entrevistas você confere no site agrinoticias.com.br. Curta, comente e compartilhe. O campo evoluiu. Ver notícias também.